Você sabia que a forma mais eficiente de fixar um conteúdo é associando a teoria com a prática? É por isso que nesse nosso segundo vídeo sobre animais peçonhentos, iremos responder juntos uma lista de exercícios para melhor fixar esse conteúdo. Mas calma, se você ainda não viu a parte teórica, clica nesse card que vai estar aparecendo aqui em cima para vocês, que vocês serão direcionados para a teoria sobre animais peçonhentos. E em seguida você vem treinar comigo a resolução de exercícios. Eu sou o professor José Souza, biólogo, mestre em genética, conservação e biologia evolutiva, e hoje eu vou te dar dicas e macetes de como gabaritar qualquer questões aí relacionadas a acidentes com serpentes. Então, vem comigo. Então vamos iniciar a resolução de questões. E a primeira questão ela fala o seguinte: nos acidentes de trabalho decorrentes da inoculação de peçonha envolvendo cobras como jararaca e a urutu, uma das complicações sérias que pode ocorrer na região do membro afetado é a necrose de tecidos, que é agravada pelo uso de garrote. Essa complicação está relacionada principalmente com o veneno de ação. Letra A, coagulante. B, hemorrágica. C, neurotóxica. D, proteolítica. E letra E, quelante. Então, questão bem tranquila de se resolver, né, pessoal? Nós vimos na última aula a ação dos venenos, tanto botrópico quanto laquético, crotálico e também a ação do veneno elapídico. Então, é só colocar isso em prática. Vamos ver aqui qual que vai se enquadrar. Então, só para relembrar, quando a gente fala de jararaca, a gente tem que lembrar que a gente está falando dos acidentes o quê? Botrópicos. Acidentes botrópicos. Não ligue muito para a letra não, viu, pessoal? A primeira coisa que você tem que saber é que o veneno botrópico ele tem três tipos de mecanismos de ação. Ele pode ter o mecanismo de ação proteolítico, que também pode ser chamado como inflamatório agudo, o mecanismo de ação coagulatório e também hemorrágico. Então, são esses três tipos de mecanismos de ação. Outra coisa, para você poder responder essa questão, é saber qual desses mecanismos de ação irão promover ou serão fatores para o desenvolvimento de uma necrose, no caso aí de envolvimento com acidente desse tipo de cobra. E daí, pessoal, nas ações proteolíticas ou inflamatórias agudas, a gente vai ter aí como principais respostas a esse mecanismo de ação o edema, a dor e também a necrose. Antigamente, pessoal, era bem comum a gente associar as necroses a essa ação proteolítica. Hoje a gente já sabe que o surgimento das necroses eles são decorrentes de vários fatores, como por exemplo a ação de proteases, hialuronidase, fosfolipases e também a ação de mediadores inflamatórios, que juntamente com a ação pró-coagulante do próprio veneno, ele poderá estar acarretando o surgimento de necrose nessas pessoas vítimas de acidentes peçonhentos. A ação coagulante ela vai ser responsável pela formação de trombos e também pela incoagulabilidade sanguínea. Isso vai acontecer porque o veneno ele vai agir como uma trombina e ele vai transformar o fibrinogênio em fibrina, fazendo com que ocorra então o surgimento de trombos nessa pessoa, e também ele vai ser responsável pelo ativamento do fator X, fazendo com que ocorra então frequentemente a incoagulabilidade sanguínea nesses pacientes vítimas de acidente botrópico. A ação hemorrágica ela vai ocasionar principalmente alterações de coagulação e também plaquetopenia. Isso ocorre devido à ação das hemorraginas que atuam destruindo a membrana basal e também ali o endotélio capilar sanguíneo, fazendo com que ocorra nesse indivíduo então alguns processos aí hemorrágicos. Dito isso, ficou fácil de responder agora essa questão, né, pessoal? Porque a gente já viu que o veneno botrópico ele tem a ação coagulante, hemorrágica e o que? Proteolítica. A ação neurotóxica a gente vai encontrar, pessoal, principalmente em que? Em acidentes com cascavéis, que daí seria o acidente crotálico, vou colocar aqui, ó. Isso aqui é responsável pelo crotálico. E também onde que a gente vai encontrar esse tipo de ação no veneno? Das cobras o quê? Das cobras corais verdadeiras. Então a gente também vai encontrar em crotálico e o quê? Elapídico. Então, a ação neurotóxica a gente vai encontrar nesses dois acidentes aí, tanto crotálico quanto elapídico. A resposta correta aqui, então, da questão número 1 seria o quê? Letra D, ação proteolítica, que é responsável pelo surgimento de quê? De necrose. Vou até colocar aqui de novo. Necrose.
E também de quê, pessoal? De edemas e também bolhas que podem ter conteúdo seroso ou ser hemorrágico. Não vamos esquecer disso. Vamos para a questão de número 2. E a questão de número 2 fala o seguinte: no atendimento à vítima de acidente ofídico é correto. Então isso aqui, questãozinha presente de mãe, né? Se quer uma questão dessa daí em prova de concurso ou mesmo de residência, pessoal, cai em cima porque é bem simples mesmo. Então vamos ver aqui o que diz as alternativas. E a letra A fala o seguinte: estimular a vítima a correr para eliminar o veneno pelo suor. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Claro que não. A gente não estimula uma pessoa vítima de acidente ofídico a correr justamente porque se ela correr ou se ela se movimentar muito, o que pode acontecer é que esse veneno ele consiga se espalhar muito mais rápido ainda pelo seu organismo. Então, o aconselhamento é justamente você ficar parado, né? Ou você evitar de fazer muitos movimentos bruscos. Na letra B ele fala o seguinte: garrotear o membro afetado para impedir a circulação do veneno no organismo. Claro que não. Inclusive, nós acabamos de ver na questão anterior que essa prática de garrotear o membro afetado ali pode inclusive levar ao acometimento de necrose devido à ação de alguns venenos, como por exemplo a gente encontra nos venenos botrópicos e também laquete. Na letra C ele fala o seguinte: sugar o local da picada para reduzir a quantidade de veneno na circulação sanguínea. Essa também é uma prática que a gente ignora, pessoal. Isso daqui não é aconselhado você sugar o veneno, isso inclusive pode até fazer mal para você, então evite fazer esse tipo de coisa. D. Realizar perfurações em torno do local da picada para promover o sangramento, diminuindo assim a quantidade de veneno no sangue. Não, pessoal. Não sugue, não faça torniquete e também nem incentive essa pessoa a correr ou beber, ingerir bebidas alcoólicas ou mesmo querosene para tentar impedir a ação do veneno, porque isso não funciona. Então, letra D também está errada. Então, por último aqui, obviamente, a gente vai ter como gabarito da nossa questão a letra E, que diz o seguinte: elevar o membro afetado para reduzir o edema local. Muito bem, isso aqui está correto. Então, gabarito da questão número 2, questão aí de mãe, super simples. Então, vamos para a questão de número 3. E a questão de número 3, ele fala o seguinte: em uma caminhada pela mata, João foi picado por uma cobra na perna direita. Logo, ele começou a apresentar sonolência, pálpebras caídas e a visão dupla, vindo a sofrer depois uma parada respiratória. Já se liga nisso daqui, pessoal, vai até circular. Sabendo que a ação de socorro é encaminhá-lo imediatamente a uma unidade hospitalar e tentar identificar o tipo de cobra, e tendo conhecimento que cada peçonha produz uma ação distinta no organismo e que os sintomas de João são característicos de uma neurotoxina, assinale a opção correta quanto ao tipo de serpente que causa esse acidente ofídico. Então, questão aí para você pensar um pouco, né, pessoal? Mas como você é aluno aqui, então você já vai dar safo e já sabe qual é a resposta correta aí nessa alternativa. Vamos analisar cada uma dessas alternativas para a gente não correr o risco de errar um tipo de questão dessa, pessoal. Então vamos ver aqui. Ele fala na letra A, cascavel. Cascavel. Na letra B, jararaca. C, surucucu. Na letra D, coral verdadeiro. E na letra E, jiboia. Assim como eu falei lá na questão de número 1, esse recado também vale aqui para essa questão de número 3. É super importante você saber a ação do veneno de cada um dos tipos de serpente. Lembra que só são 4 tipos, então é pouquinho aí para vocês decorarem. E quando a gente fala de neurotoxinas, ou seja, ação neurotóxica, só pode ser 2 gêneros de serpente, que seria o gênero Crotalus ou o gênero Micrurus. E aí, no caso, a gente está falando dos acidentes elapídicos. Então, vamos analisar aqui. Como exemplo de serpentes do gênero Crotalus, a gente tem quem? A cascavel, que está aqui na letra A. Na letra D, a gente vai ter coral verdadeira, que é exemplo, então, de quê? De serpentes, que são exemplos de serpentes do gênero Micrurus. Então, vamos analisar o que o enunciado da questão fala para a gente poder identificar se o veneno aqui foi causado por uma cobra coral ou por uma cobra cascavel. Então, como eu falei para vocês, a ação neurotóxica ela vai ser ocasionada
pela ação dos venenos de cobras cascavéis, que seriam os eventos crotálicos, ou pela ação dos venenos aí das cobras corais verdadeiras, que daí a gente vai ter a ação elapídica. Então a gente vai ter essa ação neurotóxica nesses dois exemplos aí, então, de acidentes ofídicos. Então, como que eu vou responder um tipo de questão dessa, que a ação neurotóxica ela vai ser igual para dois grupos? O segredo que eu vou dar para vocês, pessoal, é tentar sempre focar nas características principais de cada grupo. Por exemplo, no caso dos acidentes crotálicos, uma das ações do veneno que a gente vai encontrar é o formigamento, faces miastênicas, visão turva ou dupla, mal-estar e náuseas. E daí tem uma característica que é clássica desse veneno, pessoal, que é o quê? A urina escura, que é aquela urina cor de Coca-Cola. Então, grava isso, pessoal. Quando a gente fala dos acidentes elapídicos, as características principais desse tipo de acidente serão o quê? A visão borrada ou turva, ou mesmo visão dupla, que é igual como a gente viu lá nos acidentes crotálicos, a pálpebra caída, aspectos sonolentos. E daí, pessoal, a gente tem uma característica principal que é o quê? A insuficiência respiratória. Os acidentes crotálicos podem me desenvolver insuficiência respiratória? Pode. Porém, nos acidentes elapídicos, devido ali à densidade desse veneno, ele consegue circular muito mais rápido pela corrente sanguínea desse indivíduo, fazendo com que os músculos respiratórios, eles logo venham enfraquecer, fazendo com que esse indivíduo ele venha passar por uma parada cardiorrespiratória. Então agora ficou fácil da gente responder essa questão de número 3, por quê? Porque ele fala que além do João ter apresentado sonolência, pálpebras caídas, visão dupla, ele teve o quê? Uma parada o quê? Cardiorrespiratória. Então é óbvio que o gabarito da nossa questão número 3 é o quê? Letra D de dado. Coral verdadeira. Vamos agora responder a nossa questão de número 4. E a questão de número 4, ela fala o seguinte: analise as afirmativas abaixo em relação aos animais peçonhentos. Então vamos ver o que diz cada uma dessas afirmativas e daí a gente vai avaliar se elas são corretas ou não. Então vamos lá. A primeira afirmativa fala o seguinte: animal peçonhento é aquele que possui glândula produtora de veneno, mas não possui aparelho para inocular. Então, como a gente viu na nossa aula, a gente observa que isso daqui está errado, né, pessoal? Inclusive, a característica do animal peçonhento é ele ter condições naturais, que essas condições naturais elas podem ser quelíceras, ferrões, cerdas, aguilhões ou mesmo dentes modificados, para poder injetar essa peçonha na sua presa ou mesmo no seu predador. A afirmativa número 2, ela fala o seguinte: os sinais e sintomas do envenenamento variam de acordo com a espécie que ocasionou o acidente, a quantidade do veneno inoculado, o peso e a idade da vítima, as condições de nutrição e também o atendimento recebido. Então essa daqui está o quê, pessoal? Essa questão aqui ela está correta. Então vou até colocar aqui um Vzinho. Essa afirmativa número 2 está correto. A ação do veneno ela é influenciada sim, tanto pela idade, que daí a gente vai ter esses venenos sendo muito mais letais em crianças ou mesmo em pessoas idosas, e também devido às condições de nutrição ou mesmo em relação ao atendimento que essa pessoa ela vai receber ali na unidade básica de saúde. A questão número 3 fala o seguinte: mordidas de cobra não peçonhentas não são consideradas sérias e geralmente são tratadas como ferimentos leves. Correto também, a gente viu na nossa aula anterior que acidentes com cobras não peçonhentas eles são comuns aqui no Brasil, porém, como eles não evoluem para quadros mais graves, eles são considerados aí como de menor importância médica. Então vamos ver aqui essa questão de número 3, então ela também é o quê? Verdadeira. A afirmativa de número 4, ela fala o seguinte: as serpentes do gênero Protops são responsáveis pela maioria dos acidentes ofídicos registrados no país, cerca de 90%, pois são espécies agressivas. Totalmente correto, pessoal, de acordo com o que a gente viu ali, tanto de dados epidemiológicos, quanto mesmo ali de acordo com a distribuição dessa espécie. Elas são as espécies mais abundantes aí, ou que têm a maior distribuição no nosso território brasileiro, e elas também são as responsáveis pelo maior número de acidentes de casos ofídicos. Isso porque elas são bastante agressivas e também devido à grande quantidade de indivíduos espalhados pelo nosso território brasileiro. Então a gente vai ter como gabarito aqui da questão de número 4
as respostas 2, 3 e 4. Então aqui somente a alternativa de número 1 estava errada. Antes de continuarmos a resolução das questões, que tal agora você parar um pouquinho, tomar uma água e aproveitar para se inscrever aqui no canal? Se você ainda não é inscrito aqui, já vou te pedir que nesse momento se inscreva, arrasta aqui para cima, escreve, é super rápido e prático, você não vai gastar nada e você vai estar me ajudando uma super força aqui no canal. Aproveita também, lá no final, se você gostar desse vídeo, compartilha ele com outras pessoas que você conheça, ou mesmo comenta aqui embaixo, porque assim você vai estar dando uma ajudada aí para o meu vídeo ficar engajado aqui na plataforma do YouTube, beleza? Então, vamos continuar. Questão de número 5, pessoal. Homem de 54 anos deu entrada no pronto-socorro com história de picada por serpente na região maleolar do pé direito há um dia, apresentando dor e edema, endurado até a altura do joelho do membro afetado, infartamento ganglionar em região ingual direita e também diurese hematúrica. Após a avaliação do paciente, este recebeu o diagnóstico de picada por jararaca, sendo-lhe aconselhado a administração de soro. Questão aí super fácil, pessoal. Questão de mãe essa, para ninguém errar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é lembrar que se a gente está falando que o acidente foi ocasionado por uma jararaca, então esse acidente aqui ele é o quê? Um acidente botrópico. Acidente botrópico. Se é um acidente botrópico, o soro que vai ser administrado nesse paciente vai ser o quê? O soro antibotrópico, obviamente. Então aqui, gabarita a nossa questão de número 5, letra B de bola. Na letra A, a gente tinha aqui o soro anticrotálico. Anticrotálico, então, a gente vai administrar em quem, pessoal? Nos acidentes ocasionados aí por cascavéis, né? Que é do gênero Crotalus. Na letra C, ele fala que é antilaquético. Se é antilaquético, então a gente vai administrar esse soro em quem, pessoal? Nos acidentes ocasionados aí, então, pelo gênero Laqueza. E a gente vai ter a surucucu, pico de jaca. Na letra D, ele fala antielapídico. Antielapídico, então a gente vai administrar em quem? Nos acidentes ocasionados por cobras corais. E na letra E, ele fala antiloxocélico. Também é um tipo de soro, mas esse soro aqui ele não é soro antiofídico. E aqui a gente está tratando de acidentes com serpentes. Então, gabarita aí mais uma vez, letra B de bola. Mas antes da gente passar para a questão de número 6, pessoal, se liga só nessa dica que eu tenho para vocês. Nos acidentes botrópicos, ele pode se manifestar de 3 formas, que é a forma leve, a forma moderada ou ainda a forma grave. E em cada um desses tipos, pessoal, vai ser administrada uma quantidade diferente de soro. Então é super importante você saber qual a forma esse indivíduo está manifestando e qual a quantidade de soro antiofídico poderá ser administrado para esse paciente. No caso das formas leves, pessoal, é aconselhado a administração do soro antibotrópico de 2 a 4 ampolas, que é o soro SAB, que é essa siglazinha aí, que é soro antibotrópico. Porém, nos casos moderados e graves, será feita a administração do soro antibotrópico laquético. E daí, como que é feita essa administração desse soro? Nas formas moderadas, é feita a administração de 5 a 8 ampolas desse soro antibotrópico laquético. E nas formas graves, é feita a administração de 12 ampolas desse soro antibotrópico laquético. Então, grava isso, pessoal. Na forma leve, a gente tem de 2 a 4 ampolas para ser administrado desse soro. Na forma moderada, de 5 a 8 e na forma grave 12 ampolas. Bem simples. A forma que eu faço para eu memorizar essa quantidade de ampolas aqui, pessoal, só para vocês lembrarem. A primeira vai até 4. A segunda eu tenho mais que? Eu somo mais 4. E assim eu faço. Ó. 4 mais 4, 8. Então o máximo que eu vou aplicar na forma moderada são 8 ampolas. E na forma grave eu vou aplicar o quê? 8 mais 4, 12. Então aqui só é lembrar que tem essa regrinha aí, essa constância de 4 em 4, beleza? Então vamos para a questão de número 6. E a questão de número 6 trazendo mais uma vez aí as medidas de primeiros socorros em caso de acidentes por animais ofídicos. E dela fala o seguinte:
devem ser tomadas, exceto, ou seja, pessoal, ele quer saber que qual dessas atitudes não deve ser tomada em caso aí de acidente o quê? Ofídico. Então vamos ver quais são essas medidas de primeiro socorro. E na letra A ele fala o seguinte: monitorar os sinais vitais, pressão arterial e também a frequência cardíaca. Isso aqui é algo que a gente deve fazer sim em caso de acidentes por serpentes. Então essa aqui não é o gabarito porque a gente está procurando a resposta o quê? Errada. Vamos ver aqui na letra B. Sempre que possível, manter o acidentado em repouso, evitando correr ou que se locomova por seus próprios meios. Com certeza, né, pessoal? Isso daqui também é uma medida de primeiro socorro em caso de acidentes ofídicos, então essa também não é o gabarito da nossa questão. A letra C fala o seguinte: limpar o local da picada com água e sabão. Também é outra medida recomendada, a gente já abordou isso na nossa aula anterior, então também não é o gabarito aqui da nossa questão de número 6. E na letra D ele fala o seguinte: fazer curativo fechando o local da picada. Não, né, pessoal? Então aqui a gente vai ter o gabarito da nossa questão, que é a letra D de dado. Vamos só ver o que diz na letra E para a gente confirmar de fato aqui o nosso gabarito. Na letra E fala o seguinte: levar o acidentado quanto antes para um hospital ou serviço de saúde mais próximo. E essa daqui com certeza é uma das medidas de primeiros socorros em caso de acidentes ofídicos. Então, gabarito da nossa questão de número 6, letra D. Vamos agora para a questão de número 7. E na questão de número 7 ele fala o seguinte: os acidentes por serpentes de importância médica no Brasil são divididos em 4 tipos. Assinale a alternativa que apresenta a serpente responsável pelo acidente elapídico. Essa aqui não é nem presente de mãe, né? Essa aqui já é presente de vó, porque é muito simples. Se a gente está falando de acidente elapídico, então isso aqui são quem, pessoal? Coral verdadeira aqui, letra B. Se vier uma questão dessa na prova de vocês, de concurso ou vez de residência, dá-lhe logo matando, porque questão fácil a gente faz logo assim. Não vamos dar chance para o nosso concorrente, não é verdade? Vamos só confirmar aqui o que diz aqui nas outras questões. Na letra A ele fala surucucu pico de jaca. Se a gente está falando de surucucu pico de jaca, isso daqui é um acidente o quê? Laquético. Então aqui, laqueses. Vou colocar queses. Cobra verde. Quando a gente fala de cobra verde, isso aqui também pode ser o quê? Jararaca. Então aqui é acidente o quê? Botrópico. Sucuri. Sucuri não é uma serpente peçonhenta, então ela não é de interesse médico. E na letra L fala jiboia, que também não é uma serpente peçonhenta e por isso ela também não é de interesse médico. Vale ressaltar que essas serpentes elas causam acidentes com humanos, porém eles não evoluem para quadros graves por conta que esse tipo de serpente ela não possui ali a peçonha, beleza? Então com isso nós chegamos aqui ao final de mais uma aula, onde nós aprendemos um pouco mais sobre acidentes com serpentes. Quero te pedir, pessoal, que se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento que a gente está aqui se despedindo, já arrasta aqui para cima, se inscreve aqui embaixo, pessoal, ativa o sininho para você sempre receber notificações e também não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para você ajudar esse canal aqui que está batalhando para crescer, beleza? Então, nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Até mais!